Apocalipse capítulo 10 até o capítulo 12. Então, Apocalipse capítulo 10, ele tem agora a visão de um anjo forte com um livrinho na mão. Você vai ler Daniel capítulo 12, você vai ver que é a mesma visão, só que agora o livro ele vai ser aberto, foi quebrado os 7 selos. Aquele que está com o livro na mão tem voz como de leão. Na realidade, esse anjo não é um anjo, é Jesus. Então nós temos que ver que a Bíblia é o mistério de Deus escrito pelos profetas. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas um momento no abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Outro mistério está em Romanos 11, 25. Eis que vos digo um mistério. Qual mistério? Quando entrar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai selar os judeus na terra. O céu vai ser esvaziado dos demônios e aqui na terra o império do anticristo vai ser destruído. A igreja reina com o Senhor no céu. Nós já estudamos aí em Apocalipse, reinarão sobre a terra e os judeus reinarão na terra. 1000 anos, e depois dos 1000 anos vai se cumprir o mistério. De ambos os povos ele vai fazer um. Leia Efésios 2:11, um só povo, uma só língua, uma só nação, um só Deus, e lágrima nenhuma cairá mais dos nossos olhos. Então ele falou, não escreve ainda, porque quando o anjo tocar a 7ª trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus com os homens. E ele deu para ele comer esse livro. E ele comeu esse livro e na boca foi doce e no ventre foi amargo. Esse livro é a palavra, porque nós temos que pregar. Para nós é doce, é vida. Mas quando a gente prega, nós vamos ser perseguidos. Nos últimos dias é necessário que a gente pregue o evangelho, a palavra, não só nos últimos dias, todos os dias da nossa vida. Ela vai produzir para você bênção e vai produzir também perseguição. Por isso que é o doce e que é o amargo. Você leia Ezequiel capítulo 3, que Deus também deu para ele comer um rolo para que ele pudesse profetizar. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, o mistério vai concretizar. Então falou, come o livro, e é necessário que profetize a muitas nações, povos e línguas. Que nessa manhã você possa comer o livro, que ano que vem você possa comer o livro. Que seja um profeta a anunciar às nações. Jesus falou que até as pedras clamariam. Foi dado para ele uma cana de medir, para medir o santuário. Você tem que entender que o Apocalipse está todo codificado. O santuário de Deus somos nós. 1 Coríntios 3, 16. Medir significa julgamento. Meça o santuário, ou seja, o juízo começa pela casa de Deus. Mas ele fala, não meça o pátio, porque foi dado aos gentios. O que é isso? A graça. Quem nele crê não será medido, não será julgado. Aquele que não crê já está condenado. O ato exterior era onde os gentios podiam ficar em volta do templo de Herodes. Então, não meça, não julga. João capítulo 3, verso 17, diz, todo aquele que nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Então, medir o santuário, Jesus falou, com a medida que você medir, vos medirão também. E do jeito que você julgar, você será julgado. Então, ele está falando para João, não meça, né? Ou seja, não julgue os gentios, porque foi dado a eles também participar do santuário. E ele fala agora que vai levantar 2 testemunhas. E muitos no nosso meio creem que essas 2 testemunhas são Moisés e Elias, mas a Bíblia não diz que eles são testemunhas. A Bíblia diz que as 2 testemunhas são 2 nações, 2 povos. Lê Zacarias 4, você vai ver que os 2 ungidos são as 2 testemunhas. E quem são as 2 testemunhas? Você vai ler Isaías 43, 10, é o povo judeu. E Atos 1:8, somos nós. Nós somos a testemunha e o povo judeu a testemunha, os 2 povos que são testemunhas do poder de Deus na terra. E fala que vai dar poder, ou seja, toda vez que a igreja é perseguida, toda vez que há perseguição, há um avivamento e há um derramar de poder para que a gente possa suportar. Então, durante a grande tribulação, a igreja vai acordar, a igreja vai ser avivada e a igreja vai começar a colocar fogo pela boca. E o que é colocar fogo pela boca? Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Então, durante a grande tribulação, Deus espera que você ponha muito fogo pela boca, que você pregue a palavra. Nós temos que pregar, encher a boca da palavra de Deus.
o fogo. Então essas duas testemunhas serão perseguidas, mortas, mas depois vai vir da parte de Deus o Espírito e vai entrar neles e eles serão arrebatados. Esse é o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados. Então o dragão vai perseguir as duas testemunhas para matar, para destruir. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Leia Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a grande tribulação vai trazer um grande avivamento, a última colheita de Deus nessa terra. Apocalipse 12, ele tem a visão de uma mulher vestida de sol, com a lua e 11 estrelas, e ela está grávida com dores de parto para dar luz. Essa mulher é a igreja. Leia Efésios capítulo 5, 24 e 28. E o sol, a lua e as estrelas é o sonho de José e Israel. Nós somos enxertados na oliveira. Então essa mulher vestida é a igreja e é a igreja de Israel gemendo na grande tribulação para a volta de Jesus. Quando as dores de parto vier, você pode saber que está próximo à volta dele. São os princípios das dores. Que dores? Dores de parto para a volta dele. Verso 7, que vai haver uma peleja no céu. Qual céu? Onde os principados, potestades e dominadores estão reinando, né? E Miguel vai expulsar eles de lá e vai atirar para a terra, e vai haver alguma grande perseguição. Lembrando que existem 3 céus. Leia 2 Coríntios capítulo 12, verso 2. Nós sabemos que esse primeiro céu é esse que a gente vê, o segundo céu é onde estão os principados, potestades, e o terceiro céu, o apóstolo Paulo falou que viu lá o trono de Deus, ou seja, o paraíso, o Éden, onde... Então o segundo céu vai ser vago, porque a igreja vai reinar no céu e os judeus vão reinar na terra. Então agora o diabo cai para a terra com grande fúria, querendo matar o filho da mulher. Deus vai pegar, vai proteger a mulher, vai levar ela para o deserto, onde, fora da vista do dragão. Deus vai livrar na tribulação e não da tribulação. Lembrando que o Apocalipse é a nossa vitória. Então não desista. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Fica na paz.